Você provavelmente acredita que, quando o asteroide caiu e matou os dinossauros, o planeta Terra se tornou um lugar seguro e silencioso, certo? Essa é a maior mentira que a escola te contou. A verdade é que o meteoro apenas limpou o terreno para que algo muito mais aterrorizante pudesse emergir dos pântanos da pré-história. Imagine um mundo tão quente e úmido que permitiu a existência de uma cobra gigante do tamanho de um trem. Uma predadora tão absurda que faria o T-Rex parecer um animal de estimação inofensivo. Estamos falando da Titanoboa. Um monstro que não apenas dominou a cadeia alimentar, mas reescreveu as regras do medo. Se você e 4 amigos estivessem andando pela selva naquela época, ela não precisaria escolher qual de vocês atacar. Ela engoliria os 5 de uma só vez. Hoje eu vou te levar numa viagem sem volta para o mundo há 60 milhões de anos, para ficar cara a cara com a criatura que prova que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Prepare o estômago, porque a caçada vai começar agora. O forno planetário. Imagine a Terra apenas alguns milhões de anos após o meteoro que varreu os dinossauros do mapa, num período chamado Paleoceno, onde o planeta parecia uma estufa gigante descontrolada. Estamos falando de um mundo sem calotas polares, onde a temperatura média era muito superior à de hoje, criando um ambiente abafado e úmido, muito parecido com o interior de uma sauna que nunca desliga. Era um laboratório biológico perfeito, cozinhando novas formas de vida num calor intenso que acelerava o metabolismo de tudo o que rastejava sobre o solo da pré-história, permitindo que a natureza testasse limites que hoje nos pareceriam impossíveis. Nesse cenário de terra-estufa, a vegetação era a verdadeira dona do pedaço, com árvores colossais e florestas tropicais densas que se estendiam até onde a vista alcançava, cobrindo o que hoje é a Colômbia. Chovia torrencialmente quase todos os dias, alimentando rios caudalosos e criando pântanos gigantescos, ricos em oxigênio e nutrientes, que funcionavam como um combustível de alta octanagem para o crescimento animal. Se você pudesse caminhar por lá, sentiria o ar pesado entrar nos pulmões, uma atmosfera densa que permitia que as plantas e os animais crescessem sem as limitações térmicas que conhecemos no nosso mundo moderno e mais frio. Mas não se deixe enganar pela beleza verdejante desse paraíso tropical. Ele era, na verdade, o berçário de monstros, pois com o desaparecimento dos grandes répteis jurássicos, o trono de predador alfa estava vazio. Nesse ambiente onde o calor externo fornecia energia gratuita para os corpos, as regras de tamanho foram reescritas, permitindo que criaturas de sangue frio começassem a crescer descontroladamente nas sombras dessas florestas alagadas. A natureza estava prestes a preencher o vácuo de poder deixado pelo T-Rex, com uma voracidade silenciosa e rastejante, preparando o palco para algo que faria qualquer pesadelo parecer um sonho tranquilo. O Leviatã da selva. Foi nesse calor sufocante que surgiu o pesadelo rastejante chamado Titanoboa, uma criatura que desafia tudo o que você sabe sobre biologia. Não pense nela como aquelas cobras que você vê em documentários atuais. Estamos falando de um monstro que precisava daquela temperatura de fornalha apenas para manter seu metabolismo gigantesco funcionando. Ela era o produto final e perfeito daquele mundo, a resposta evolutiva para a pergunta: o que acontece quando um réptil não tem limites para crescer? Provando que a natureza pode criar monstros reais na pré-história que superam qualquer filme de terror ou ficção científica. Para você ter uma ideia da escala absurda, imagine um ônibus escolar comprido. Agora, cubra esse ônibus com escamas, tire as rodas e dê vida a ele. Com cerca de 13 a 15 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, a Titanoboa fazia a maior cobra gigante da Amazônia atual parecer uma minhoca inofensiva de jardim perto dela. O corpo dela era tão grosso que, se estivesse deitada no chão, bateria na altura da cintura de um homem adulto, formando uma muralha de músculos capaz de esmagar ossos como se fossem gravetos secos. Ela reinava absoluta nos pântanos da antiga Colômbia, deslizando pelas águas turvas como um submarino biológico silencioso e letal. Por ser tão pesada, a terra firme era um desafio, mas na água ela se tornava leve, ágil e invisível, esperando pacientemente nas sombras de um mundo alagado. Era a predadora suprema, o topo inquestionável da cadeia alimentar,
vivendo numa época em que ser engolido inteiro não era apenas um pesadelo ruim, mas a realidade diária para qualquer animal que ousasse chegar perto da margem do rio, sem imaginar a pressão esmagadora que estava prestes a sentir. O abraço da morte. A estratégia de caça da titanoboa era um estudo perfeito de paciência e explosão muscular, provando que na natureza, a furtividade vence a força bruta inicial. Ela não precisava perseguir suas presas pela selva da pré-história. Ela se tornava parte do ambiente, camuflada na água turva até que o momento exato chegasse. O ataque não era um bote comum, mas um disparo de um canhão biológico que atingia a vítima com uma velocidade que o olho mal conseguia acompanhar, travando-a com dentes curvados para trás, que funcionavam como ganchos de aço inescapáveis, garantindo que, uma vez pega, a presa jamais sairia dali. O verdadeiro terror começava segundos depois, com o famoso abraço mortal que essa cobra gigante aplicava em seus alvos desavisados. A constrição não era apenas para sufocar, como muitos pensam, mas para colapsar o sistema circulatório da presa, com uma pressão estimada em 400 libras por polegada quadrada, o equivalente a ter a ponte do Brooklyn empilhada sobre o seu peito. Não havia luta possível contra essa força da natureza. Os ossos estalavam e o coração da vítima parava de bombear sangue quase instantaneamente, transformando animais poderosos e blindados em meros sacos de carne prontos para o abate. Para sustentar um corpo daquele tamanho colossal, ela precisava de refeições que fariam um leão atual parecer que está de dieta restrita. O prato principal eram crocodilos de 3 a 4 metros e tartarugas do tamanho de mesas de jantar, que ela engolia inteiros sem a menor dificuldade, graças à sua mandíbula elástica. Se humanos existissem naquela época, um grupo de 5 homens seria devorado como um simples lanche da tarde, mas mesmo sendo a rainha indestrutível dos pântanos, o reinado da titanoboa tinha um ponto fraco fatal e invisível, que ela não podia controlar. O fim do reinado. A força avassaladora da titanoboa era, ironicamente, também a sua maior fraqueza, pois sua existência dependia de um equilíbrio climático muito específico e frágil. Como todo réptil de sangue frio, ela não gerava seu próprio calor e precisava daquela temperatura de estufa global para ativar seu metabolismo colossal e se mover. Ela era como uma máquina poderosa movida à energia solar. Enquanto o sol e o calor da pré-história estavam no máximo, ela era invencível, mas a natureza tem o hábito de mudar o termostato do planeta sem aviso prévio, transformando paraísos em cemitérios para aqueles que são grandes demais para se adaptar. Lentamente, ao longo de milhões de anos, o forno planetário começou a esfriar e a temperatura média da Terra caiu, alterando drasticamente o cenário onde essa cobra gigante vivia. As florestas tropicais úmidas começaram a recuar ou a ficar menos densas, e os invernos tornaram-se um pouco mais rigorosos, roubando a energia vital que mantinha o corpo da titanoboa funcionando. Foi um apocalipse silencioso e frio, sem o calor externo necessário para sustentar uma tonelada de músculos. Elas se tornaram lentas, letárgicas e incapazes de caçar com a eficácia de antes. O gigantismo, que antes era sua coroa, tornou-se sua sentença de morte, pois um corpo menor consegue sobreviver com menos calor e comida, mas um monstro daquele tamanho não tinha essa opção. A titanoboa simplesmente não conseguia mais ligar o motor nas manhãs mais frias, tornando-se vulnerável e faminta num mundo que já não era feito para ela. Ela desapareceu silenciosamente na lama da história, deixando para trás apenas fósseis escondidos em minas de carvão, esperando o dia em que uma espécie curiosa e pequena chamada ser humano desenterraria seus ossos e tentaria entender o tamanho do perigo que um dia rastejou pela Terra. O legado fóssil. Por milhões de anos, a titanoboa permaneceu um segredo absoluto, enterrada nas profundezas escuras da mina de Cerrejón, na Colômbia, camuflada entre toneladas de carvão. Quando os cientistas encontraram suas vértebras fossilizadas pela primeira vez, a confusão foi geral. Eles pensaram estar olhando para restos de crocodilos gigantes, pois era inconcebível para a ciência da época que uma cobra pudesse atingir aquele tamanho na pré-história. Foi um soco no estômago da realidade que obrigou os paleontólogos a reescreverem os livros,
provando que a Terra sob nossos pés guarda capítulos esquecidos que superam nossa imaginação mais fértil. A reconstrução desse monstro nos museus modernos não é apenas uma atração para tirar fotos, mas um termômetro biológico que nos conta a história do clima antigo. Ao estudar a anatomia dessa cobra gigante, entendemos que o planeta é um sistema dinâmico e que o aumento da temperatura pode, teoricamente, abrir as portas para o retorno do gigantismo no futuro distante. Olhar para aqueles ossos enormes é como encarar um fantasma que sussurra: "Eu já fui o dono disso tudo", servindo como um lembrete humilde da nossa própria fragilidade momentânea como espécie dominante no planeta. Hoje, a titanoboa vive apenas em nossas telas e pesadelos. Mas sua descoberta acendeu uma luz sobre o que a Amazônia já foi e o que a natureza é capaz de fazer sem a nossa permissão. Ela nos ensina a respeitar os ciclos profundos da Terra e a olhar com mais atenção para a selva, sabendo que, nas condições certas, a vida encontra caminhos assustadores e magníficos para prosperar. Agora que desenterramos a verdade sobre esse titã, resta apenas a dúvida inquietante sobre o que mais está escondido lá embaixo, esperando para ser encontrado. Ao olhar para o passado da pré-história, recebemos uma lição de humildade brutal. Não somos os donos da Terra, somos apenas os inquilinos atuais. A história da titanoboa nos prova que o planeta tem ciclos violentos e que, sob as condições certas de temperatura, a natureza pode criar verdadeiros monstros capazes de nos apagar do mapa em instantes. A pergunta que fica não é se monstros assim podem existir, mas sim, o que aconteceria se o termostato da Terra subisse novamente e essas criaturas voltassem a reinar? Eu quero lançar um desafio para você aqui nos comentários. Se a cobra gigante ainda existisse hoje escondida nas profundezas da Amazônia, quanto tempo você acha que a nossa civilização moderna conseguiria conviver com ela antes de entrar em pânico total? Deixe sua opinião. Quero ver quem tem a teoria mais corajosa. E se você não quer ser pego de surpresa pelos mistérios que o passado esconde, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. A história é muito mais perigosa do que te contaram. E aqui nós vamos desenterrar tudo. Até a próxima descoberta.